Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Lunações da APIPA, o nosso evento mensal com a astróloga Patrícia Ungarelli, que nos vem falar da lunação deste mês, lunação em Caranguejo. Meu nome é Alexandra Ferreira, sou presidente da Associação Pipocas de IP e somos uma associação que ajuda a famílias em dificuldades económicas, ajudando a amenizar essas dificuldades através da nossa loja social, onde às quintas-feiras à tarde, por marcação, as famílias podem escolher aquilo de que necessitam e também aquelas que estão referenciadas podem usufruir de um cabaz mensal. Também prestamos auxílio religioso, magístico, espiritual através do nosso colégio Rompe Mato. E já temos aqui a Patrícia para entrar e nos falar então do colorido deste mês. Olá! Patrícia. Tudo bem? Tudo Deixa eu bem? ver se está tudo certinho. Tá. Pois é, esse tempo voando, que parece que foi ontem que a gente fez, a do mês passado, não foi? Eu falei, Rápido. é muito rápido. Eu olhei na agenda e falei, meu Deus, já é essa quinta-feira, já é de 13. Gente! A vida passa a correr. Muito. Tá me vendo bem? Tá, né? Eu estou. Então, gente, sejam aí bem-vindos, né? Pessoal novo que chega sempre, tem sempre gente nova que chega para assistir essa lunações, né? Então, isso acontece uma vez por mês. Pois é, né? Acontece uma vez por mês, nesse perfil que é da Alexandra, né? Pipocas da IP, associação que eu faço parte, né? Sou membro da associação. Então, uma vez por mês a gente se reúne aqui para falar do céu do mês, mas do ponto de vista do ciclo lunar, né? Então, esse é o ciclo da Lua, né? Como eu expliquei agora há pouco na televisão, a gente tem dois ciclos. Tem o ciclo da Lua, tem o ciclo do Sol, né? E esse ciclo da Lua, então, ele inicia numa lunação. Todo mês a gente tem uma diferente no signo do mês. Então, a de hoje, a que a gente vai falar desse período, ele vai do dia 17, né, de julho, até a próxima lunação, que é o dia 16 de agosto. Então, a gente tem esse período de um mês, onde a força do período, do ponto de vista da Lua, é justamente a lunação em Caranguejo. Ou seja, essa lua nova aí que nós vamos falar nesse mês, certo? Então esse é o tema aí da lunação. E é sempre um período importante, depois a Alexandra passa aí ritual, a gente tem umas coisinhas aí, gente, fica com a gente até o final. Não vai embora não, compartilha a live, chama mais gente, porque a gente tem um montão de coisa para entregar para vocês, tá bom? Bom, então a gente tem um período, né, que inicia agora com essa lua em Caranguejo, e quando a gente fala do signo de Caranguejo, a gente está falando de um signo que traz uma força emocional muito grande, né? E quando a gente fala do período de lunação, esse momento que é o início mesmo do ciclo, ou seja, a fase, a semana que a gente tem a lua nova mesmo, apesar do mapa reger o período inteiro, ou seja, esse mapa de lunação ele rege as 4 fases, né? Por isso que a gente pode usar ele para estudar o período todo, mas essa fase específica, que é a que a gente vai entrar, é a melhor para planejar o mês inteiro. Então, usa esses conhecimentos, esse conteúdo que a gente traz aqui, na semana, a gente sempre procura fazer a live na semana mesmo que tem a lua nova. A gente poderia falar da lua nova em outra fase dela, da lunação, podia falar lá do fim do período. Mas esse momento inicial é para a gente justamente fazer a nossa carta de intenções, né? Fazer aquele planejamento, entender que energia vem por aí, como é que vai ser o mês que a gente tem pela frente, né? E compreendendo desafios, facilidades, essa tônica energética do mês, fica mais fácil a gente acertar nas escolhas, é a ideia, né? De trazer a lunação para a gente saber mais como é que vai ser o mês, tá? Então, algumas anotações que eu sempre faço aqui para vocês, eu até anoto mesmo, depois leio, mas preciso de óculos para ler, não tem jeito aqui. Então é o seguinte, a gente tem um mês aí pela frente que tem realmente muitos desafios, tá bom? É um período de muitas revisões. E eu vou explicar por que a gente tem um período forte de revisões, tá bom? Principalmente porque Vênus, que é um planeta que é a tônica desse mês inteiro praticamente, dessa lunação, porque logo no dia 22, Vênus vai ficar retrógrado, começa o movimento para trás, né? Então,
movimento do ponto de vista da Terra, tá, gente? O planeta não anda para trás, mas para nós, olhando, a gente tem essa ilusão de ótica. E quando Vênus fica retrógrado, existe um desafio aí relacional. Então, a gente vem pela frente aí um mês, gente, com muitos desafios relacionais, em todas as áreas das relações. Então, é relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento profissional, tá? As parcerias, as sociedades, a nossa conduta com relação ao outro. Então, esse tema Vênus, ficando retrógrado e sendo uma temática do mês, pede bastante cuidado, né? Então, não é o melhor mês para a gente realmente buscar conflitos, né, gente? É um mês para a gente tentar resolver os que a gente tem e tentar evitar novos, porque está muito propício para a gente criar novos conflitos. Isso para dar um panorama geral, tá bom? Outra coisa importante é que esse planeta Vênus faz ao longo do mês também um aspecto de muito desafio com o planeta Urano, que é uma quadratura, que acontece no dia 6 de agosto, né? Não, desculpa, no dia 9 de agosto. E é uma quadratura que já aconteceu, né? Porque se Vênus está retrógrado, vai voltar a fazer alguns aspectos que já fez. Então, traz novamente esse potencial meio intempestivo, meio assim explosivo, né? De coisas assim que acontecem de forma na base do imprevisto, na base como a gente fala assim, não é um insight, é pelo lado positivo, mas quando dá gente, fugiu a palavra aqui, Urano, né, que é aquele na velocidade, as coisas para ontem, que a gente fala que as coisas são para ontem, né, e isso que apressa, por exemplo, uma resolução, a gente quer resolver logo, a gente quer chegar no final da coisa logo, e por querer ter esse movimento, a gente não resolve, né, a gente briga, a gente conflita, então dá assim, estopim, sabe quando parece que aquilo explode? Mais ou menos assim. Essa é a ideia da quadratura Vênus-Urano. Já aconteceu, volta a acontecer esse período agora, né? Então, no dia 9 de agosto, a gente tem esse período aí, né? Lógico que isso está potencial no mapa dessa alunação também, então está forte essa ideia da gente ter que tomar um pouquinho de cuidado com as coisas que a gente quer acelerar. É isso que eu estava tentando lembrar antes. A gente quer acelerar, né? Acelerar o quê? A resolução das coisas. Mas talvez não seja o melhor período para resolver, seja o melhor período para você olhar para dentro, criar dentro de você as condições melhores para resolver depois. E não resolver do jeito que está. Porque resolver do jeito que está não está nas melhores épocas e nem nas melhores condições internas para isso. Tá bom? Então esse é um tema e vai pegar o mês todo, né? Não é um tema só para um dia, 2 dias. É uma tônica do mês, porque a gente tem Vênus retrógrado no período inteiro, tá bom? Então isso é uma questão aí para se preocupar. Então se a gente já está com problemas de relacionamento, então mais atenção ainda, porque aí pode realmente romper de vez as coisas e depois a gente se arrepende, né? Ou a gente vai ter essa vontade de romper muito grande, né? E não é para romper, mas a gente vai ter essa vontade. Então tem que tomar cuidado, né? Quando a gente está lá com quase o copo virando, então é o momento propício para ele virar, só que depois a gente tem que catar as coisas ali, né, da virada do copo. Outra coisa importante do período inteiro, a gente tem as fases lunares, todas elas, tá? Tirando a lua nova, que acontece num signo cardinal, as outras fases lunares, então vamos anotar aí as outras fases lunares, gente. Crescente em Escorpião, no dia 25 de julho, depois a gente tem a lua cheia em Aquário, no dia 1º de agosto, no dia 1 de agosto, depois a gente tem a minguante no signo de Touro, no dia 8 de agosto, e depois a próxima lua nova, né, que é já no dia 16. Então, esse período que eu falei agora, vocês viram que os signos que dão ênfase são signos fixos, né, Escorpião, Aquário e Touro. Então, essas fases em signo, fase lunar, nos signos fixos, ela dificulta a movimentação das coisas. Então, a gente quer correr e a gente não consegue, a gente quer acelerar e a natureza pede para você fixar. É outro movimento. Não é um movimento de dar impulso, não é um movimento de dar a cara para bater, não é um movimento de começar. É um movimento de o que você já tem na sua mão, sustentar, manter e fixar, tá? Esse é o movimento com essas fases lunares em signo fixo. Então, o que favorece? Favorece aquela tenacidade, favorece aquela força para você conseguir sustentar, erguer, né? Erguer o que você tem, sustentar até estruturar
né? E manter as coisas, ou seja, controlar as coisas que você já tem, né? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes com a ânsia de querer coisas novas ou começar, a gente não cuida do que já está na nossa mão, né? Então é uma força para enraizar, é uma força para transformar, que já vamos ter desafios ao longo do mês para transformar, um mês para aquisição de novos conhecimentos, novos entendimentos, existe uma potencialidade do mês todo no planejamento. Apesar da gente passar pelas 4 fases, né, e a fase melhor de planejar é a lua nova, mas existe no mês inteiro aspectos ao longo do mês que facilita o planejamento, as estratégias, principalmente novas estratégias e a criação, né? Criação de conteúdos, criação de situações, né? Criação de oportunidades, criação de novas ideias, né? Criação de recurso emocional. Muitas vezes a gente não tem os recursos internos, a gente precisa criar aquilo. Então, é um momento potente mesmo ao longo do mês para isso, para a gente fazer isso, tá bom? Aí eu vou separar agora, vamos fazer um teste aqui, acho que eu nunca fiz desse jeito, vou separar em bloquinhos de fase lunar, tá? De semana, porque eu acho que fica uma coisa legal, eu dou um resumo de aspectos daquela semana. Então, nessa primeira que a gente tem a semana iniciando agora, né, 17 de julho, é a lua nova no signo de Câncer, a gente tem essa força muito grande de intenções, de buscar dentro mesmo, de realmente transformar energias negativas, transformar agora coisas que não estão boas dentro de nós e, portanto, favorece o contato íntimo, aquele contato com a sua essência, o contato com o seu recurso interno, tá? E é também a semana que acontece retrogradação de Vênus. Então, isso acontece no dia 22, a gente tem a semana do dia 17 até o dia 25. Então, esse primeiro momento desse mapa, né, está mostrando uma necessidade de se conectar com forças maiores, com forças espirituais, olhar para a sua espiritualidade, né, ampliar a sua visão de mundo. Outra coisa importante, diluir coisas que estão ali, sabe, te segurando, ou diluir energias negativas e dar uma radicalizada, assim, transformar na raiz as coisas que não estão boas, mas não são coisas lá fora. De dentro, são coisas internas que você precisa arrancar. É uma semana intensa, talvez seja a mais intensa do mês inteiro, essa primeira semana, porque a gente tem uma sequência, parece um strike, assim, né? A bola de boliche ali parece um bowling, né, Alexandre? É um strike. Então a gente tem, logo no dia 17, a gente tem Mercúrio fazendo quadratura Júpiter, depois eu vou fazer a síntese disso, tá? Dia 20, a gente tem Marte oposição Saturno, dia 22 tem o Sol oposto ao Plutão e Vênus ficando retrógrado, e no dia 23, Mercúrio quadratura Urano. Tudo de uma vez só, é uma atrás da outra, entendeu? Uma bola vai strike, por isso que eu falei que isso não fica nada de pé. São aspectos tensos, aspectos de desafio, aspectos que pedem para a gente um cuidado muito grande com os movimentos, com as questões dos documentos, como eu falei na astrovisão agora, de assinatura, de contrato, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente quer começar. Não é o melhor momento de começar. A gente vai querer começar, porque as energias são aquelas de ou vai ou racha, né? Tudo ou nada. É tipo radical, ou é tudo ou é nada. É um pouco assim a semana. Ela tem essa ênfase. Mas a questão é que a gente o aspecto positivo pede para a gente entrar em contato com uma sabedoria, com a espiritualidade, com algo que é maior do que a nossa visão do cotidiano. Nossa visão do cotidiano vai querer que a gente brigue, que a gente tudo ou nada, que a gente dê impulso, que a gente comece. Mas uma visão mais espiritual vai dizer assim, olha, calma, segura suas energias, tem oportunidades melhores mais na frente. Então espera aí um pouco essa vontade de resolver tudo, a vida em um dia, tipo isso, resolver toda a vida num único dia, seria essa energia de velocidade, de rapidez, de fazer tudo aos trancos e barrancos, sem planejar, sem estrutura, né? Sem você estar em condições internas. Às vezes a gente nem tem a condição interna, né? A emoção não está alinhada, a saúde às vezes não está boa, mas a gente quer fazer. Então é mais fácil dar uma sossegada, né? Acalmar os ânimos, fazer um planejamento essa semana, né, que é até a lua crescente, olhar novamente se o que você planejou, por exemplo, não precisa de uma olhada, não precisa de uma revisão, né, que é um momento bom para isso,
é guardar esses recursos, acessar esses recursos, para depois começar a transformar as coisas. Aí vem a semana da lua crescente em Escorpião, que vai do dia 25 de julho até o dia 1º de agosto. Então, última semana do mês de julho é uma semana, então, de fase crescente. A fase crescente é o momento de começar a ir para fora. Então, a gente começa a prospectar, começa a buscar, então, recursos lá fora. Já não é mais um processo interno de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Já é um processo de, não, vou para fora, buscar lá fora. Né? Então, transformar as coisas que eu quero que aconteça. Lua crescente em Escorpião. Muito propícia para transformar as coisas lá fora. Então, aí vai ser o momento de fazer contato, de resolver coisas que precisam ser, por exemplo, definidas, mesmo, né, transformadas, mas não nessa primeira semana, na segunda. E é uma semana mais positiva, né, com menos intensidade emocional aí de energia, mais propícia, e aí sim, a gente tem um aspecto muito favorável para lançamentos, para começar as coisas, que é Marte e Júpiter. É um aspecto bem favorável para dar início a campanhas de publicidade, por exemplo, a dar início a aprendizados, a desenvolvimento pessoal. Excelente para entrar em curso. Ó, você vai dar algum curso, Alexandra? Porque quem for dar curso, essa semana, que é a primeira semana de agosto, é o melhor momento para entrar num curso, para começar um desenvolvimento intelectual, ou seja, um curso de especialização, um curso de autoconhecimento, um curso que vai o quê? Ampliar o seu repertório, Marte e Júpiter, né, em bom aspecto. Mas é uma atividade que tem, junto com esse Marte e Júpiter, nós temos o desafio de Mercúrio e Saturno também. Então, Mercúrio faz oposição a Saturno nesse dia, e é um desafio que pede o quê? Que você tenha uma metodologia, um sistema, uma base, né, e fundamentos. Então, se você vai começar a estudar, se você vai começar a ir para esse lado mais intelectual, Mercúrio e Saturno vai pedir o quê? Que tenha fundamento, que tenha lógica, que tenha um conteúdo sustentável. Não pode ser aquele negócio de vamos começar, gasta dinheiro, compra aqui, faz aqui, porque Marte e Júpiter também ajuda a gente a querer gastar, querer comprar, sair comprando coisas, né? E Mercúrio e Saturno já pede para, olha, se você vai comprar, então estude o que você vai comprar para você ter consistência, fundamento, a sua comunicação tem que ser ponderada, né? E é um desafio que pode também deixar mais fria a nossa comunicação. Então, também não é o melhor aspecto para se resolver conflito na base da comunicação verbal. A tendência é a gente ser muito frio, né? Muito duro na comunicação e nas colocações verbais, né? Então, tem que tomar cuidado também. Se a gente escreveu a carta nesse dia, tentando resolver um problema, não sei se é o melhor dia para fazer isso, né? Nesse dia 1º de agosto, porque é justamente o dia do aspecto, né? Que está mais forte ainda esse aspecto, tá? E aí, o dia 1º de agosto é o dia da lua cheia, né? E sabemos, então, que essa fase de crescente para cheia é aquele momento que vai aumentar a visibilidade da lua. Ou seja, a gente vai olhar ela e vai ver ela, aquela bola branca inteira refletindo a luz do sol. E uma lua cheia é o momento de ápice do ciclo lunar. E é aquele momento que já não dá mais para planejar, não dá mais para organizar nada, não dá para fazer mais nada disso, porque está tudo aberto, está tudo exposto, está tudo visível, né? E tudo que a gente tinha que planejar, organizar, ficou para trás, ficou para as fases anteriores. Lua cheia, não dá mais. Então, o que a gente precisa fazer na lua cheia? Expor. Mas que tipo de exposição? Lua cheia em Aquário, ela pede para a gente mostrar as nossas diferenças, os nossos talentos originais, aquilo que só nós fazemos daquela forma e somos daquele jeito. Então é um momento de muita criatividade, né? Lua cheia em Aquário, ela aumenta esse poder, né, criativo, porque é signo de criatividade, e ajuda a gente a mostrar onde é que a gente se diferencia. E isso vale para tudo, né? Vale para as questões pessoais, vale para as questões profissionais, principalmente profissionais também nesse sentido, né? Porque com tanta oferta igual, tantos produtos que são iguais, é o momento de se pensar agora na lua nova, na lua crescente, onde é que eu faço diferente? O que eu faço diferente? Depois na lua cheia, como eu mostro essa diferença na minha comunicação, né? E Aquário também é um signo humanitário, um signo que ajuda a gente a se relacionar com os grupos. Então a turma que está, por exemplo, fazendo cursos, né? Por exemplo, eu falo curso, mas pode ser reunião, pode ser evento, né? Eventos que reúne muita gente, grupos, é ótimo.
é um aspecto muito, muito favorável, né? Uma lua cheia no signo de Aquário, os grupos, tá? Só que aí, ao longo da semana, então a gente tem a semana do dia 1º de agosto, lua cheia em Aquário, e vai até a lua minguante, a primeira semana de agosto, até dia 8. No meio desse período, o único aspecto muito relevante é um que pede muita atenção com os excessos. Mas excesso já é tema da lua cheia. Então, gente, essa lua cheia, de fato, é a lua que a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de excesso. Excesso na comida, excesso na bebida. E aqui é férias, né? Aqui, em Portugal, gente, é verão, é calor, é um calorzão e é férias. Todo mundo tá de férias. Então, uma semana, assim, precisa tomar bastante cuidado com excessos. Excesso de tudo, excesso de velocidade, excesso de comida, entendeu? A gente come excesso de bebida, excesso de... Sabe quando a gente tá over, né? Quando a gente se sente meio over, espaçoso, excesso de espaço. Então, você começa a ocupar todos os espaços, os seus, o do outro que mora com você, por exemplo. Aí você ocupa o seu espaço, do outro, do seu amigo. De repente, você começa a incomodar de tanto que você cresceu esses espaços. É o aspecto de Sol-Júpiter, né? Então, o desafio é para a gente tomar cuidado com os limites. É difícil, porque é um aspecto que não tem limite, entendeu? Então, essa é a tendência, de transbordar o copinho em todos os aspectos. Já é lua cheia, é uma lua cheia em Aquário, que é explosiva, que é mais ainda aberta, é mais irradia para tudo que é lado, e o Sol com a quadratura Júpiter, a gente tem que tomar cuidado com as inconveniências, por exemplo. Sabe quando a gente bebe um pouco mais, começa a falar besteira? Esse tipo de coisa, em festa, começa a dar problema porque briga, porque resolveu falar uma coisa na hora errada. Então, coisas equivocadas, mas que vêm por causa de um comportamento excessivo, comportamento de excesso. Se a gente está triste, por exemplo, excesso de tristeza. Aí se a gente está alegre, excesso de alegria. Porque excessos nunca é bom. Não adianta, é para os dois lados. Não adianta, estou triste, é bom, excesso de tristeza. Então, a gente pode, inclusive, até deprimir com um aspecto desse. Porque se a gente não está bem já, então o aspecto faz o quê? Aumenta o incômodo, aumenta o mal-estar, aumenta a tristeza. Mesmo sendo com aspecto com planeta positivo, benéfico, que é Júpiter, tá? Então, tomar cuidado. E o último período, para a gente fechar, período também que tem bastante movimentação no céu, é a lua minguante no signo de Touro, portanto, uma fase muito produtiva para as finalizações, definições, e aí mais ligada às questões mesmo de trabalho, de dinheiro, de organização. Então, é a melhor semana de todas aí, desse mês, para você fazer mesmo sua contabilidade, olhar seu extrato do banco, olhar as taxas que a gente está pagando sem saber. Tem um monte de taxa no banco que a gente paga e nem imagina às vezes que está lá pagando. Então, lua minguante em Touro ajuda a gente a pôr em ordem, já que a fase minguante é uma fase de reavaliações, né, de revisões do período todo. Então, é uma fase boa, no sentido, por exemplo, profissional, de você rever como foi seu mês. Se você faturou, se você lucrou, se você fracassou nas coisas, se você não ganhou dinheiro, a parte de trabalho. Como foi sua performance no seu emprego, no seu trabalho, no seu negócio. Do ponto de vista pessoal, nós estamos falando de um signo que é regido por Vênus. Ué, mas Vênus não está retrógrado? Já não está pedindo desde o começo do mês revisão nas relações interpessoais? Então nós vamos chegar no final do período com uma ênfase muito grande nas questões relacionais. Nessas questões da qualidade do nosso relacionamento, qualidade afetiva, né? E isso envolve todos os tipos de relacionamento, inclusive aí os profissionais, porque profissional a gente também tem uma qualidade no relacionamento profissional das pessoas que convivem com a gente, que a gente gosta, que a gente tem sentimento. Então são as revisões taurinas, as revisões do signo que é regido por Vênus, nesse período. E é nesse período, ou seja, do dia 8 de agosto até o dia 16, onde a gente vai se encontrar aqui novamente, né, Alexandre? Sim. Que acontece no dia 9 de agosto, o aspecto que eu falei no começo, da quadratura de Vênus, que é a regente dessa lua minguante, fazendo a quadratura com Urano, que já aconteceu e está fazendo novamente, porque é retrogradação, tá? É mais ou menos assim, uma retrogradação quando tem desafio. Acontece o desafio há um tempo atrás. Imagina lá que já foi uma cacetada na nossa cabeça, né? Já vem ali o desafio. Pronto, já acontece conflito, já tem desafio, você já é obrigado uma coisa meio imprevista, acontece de sopetão, uma coisa que não estava no plano, e de repente acontece coisas que parece que veio
uma tormenta, de repente, ali uma turbulência. Muito bem, Vênus quadrado Urano. Aí passa, né? Acabou o aspecto lá atrás, Vênus continuou a caminhada, aí acontece agora retrogradação. O que vai acontecer? É o massacre da serra elétrica, porque vai voltar, entendeu? Aquilo que aconteceu no início, volta. Ou seja, é a segunda situação, né, que já aconteceu. Então é como se fosse assim, já machucou a primeira vez, agora volta, dá de novo uma ênfase ali, vai machucar um pouquinho mais, até a gente aprender. E depois, volta a terceira vez. Ué, porque se avançou, se voltou e fez o aspecto de novo, e depois ela vai ficar direta e vai retomar o movimento, vai de novo fazer o aspecto. Olha que maravilha que é quando a gente tem retrogradações assim. Então, que lição a gente tira? A gente tira que os desafios que aconteceram lá, na primeira vez, eles tendem a voltar, né? Às vezes até o conflito com as mesmas pessoas envolvidas, tendem a voltar. Então é uma segunda chance de se resolver. E essa segunda chance que acontece agora com a lua minguante é de fato uma força muito produtiva. É uma força muito favorável, porque a lua, quando está em touro, ela está numa posição de exaltação. Ela está numa posição muito favorável para ela. Então ela se torna muito fértil, muito positiva, né? Dá para nós todas as condições emocionais, por exemplo, todas as condições amorosas que a gente precisa para se resolver as coisas da melhor forma possível. Então uma lua minguante em touro é aquela que traz a potência da harmonização, por exemplo, né? Uma potência de equilibrar, uma potência de harmonizar situações de conflito. Mas como acontece a quadratura nessa semana, é muito provável que esses conflitos que já aconteceram antes voltem justamente para você usar a potência da lua minguante em touro e resolver, né? E que mais tem de favorável, de muito favorável? Nesse período, a gente tem o Sol fazendo conjunção com Vênus, que é uma força grande ali de iluminar aquelas questões ali que você precisa trabalhar. Eu falo relacionamento porque Vênus tem uma força grande nas relações, né? Mas a gente precisa lembrar que Vênus também trata do amor próprio, né? Da questão do alto valor, trata também da questão da sua autoestima. Então, é um período muito propício, muito positivo, para você cuidar disso. Para você olhar para você também, já que é uma lua minguante, lembra que é uma lua de recolhimento, é uma lua de introspecção. E cuidar, né? Ou seja, criar dentro de você condições de você harmonizar suas questões internas. Pode ser questões femininas, questões de afeto, questões de relacionamento. Lembrando que homens têm Vênus no mapa. Eu falo femininas, mas no sentido energético, né? Homens também se relacionam, né? Tem sentimentos, Vênus. Então todo mundo tem Vênus no mapa, né? Por favor, que isso não é coisa da mulher só, tá, gente? Todo mundo. Mas lida com essas questões, né? Femininas, tá? Eu chamo aí de femininas, que é essa questão toda de relacionamento amoroso, afetivo, né? A qualidade da relação. É um momento bom para ver isso, a qualidade da relação, né? E o outro aspecto muito favorável, depois eu fecho com o desafio, que está lá, o desafiozinho, né? No último dia desse período, mas a gente tem Vênus, Mercúrio fazendo trígono no Júpiter. É aquele aspecto que eu falei antes também, mencionei que tinha Marte fazendo aspecto bom com Júpiter, e agora é Mercúrio fazendo aspecto bom com Júpiter. Então, de fato, para o conhecimento, para o seu desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento como pessoa, ou seja, abrir os seus horizontes para ampliar os seus conhecimentos, é um mês muito positivo, muito favorável, mesmo. Porque esse aspecto é outro aspecto que ajuda a gente a ampliar a nossa mente, né? Mercúrio e Júpiter ajuda a gente a abrir os horizontes, ampliar a mente, ou seja, adquirir mais conhecimentos, aprender, olhar as coisas por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista, né? E é um aspecto bem positivo. E aí a gente fecha todo o nosso período com Sol, quadratura Urano, último aspecto aí do nosso período, no dia 15 de agosto, que é o outro aspecto que pede o cuidado com coisas temperamentais, sabe? Só o quadratura Urano é aquela questão que dá na louca, sabe? Dá na louca, e a gente quer fazer algo porque sim, sabe isso aí? Ah, mas por que você quer um negócio? Cismei com algo porque eu quero, porque eu cismei, porque são coisas assim que não tem muito sentido, sabe? Mas a gente cisma, a gente quer fazer aquilo, a gente, sabe, teima numa situação às vezes que não tem resultado, não tem nada prático às vezes, são coisas tão diferentes que não tem aplicabilidade, né? Só o quadratura
engano, facilita a gente fazer coisas que não tem muita aplicação prática, mas a gente gasta um tempão fazendo aquilo porque cisma, né? Porque sim, é aquela coisa assim, mas por que você está brigando com aquilo? Ah, porque sei lá, sabe, a gente não tem muitas explicações assim racionais, é um aspecto que traz também aquele desafio da velocidade, então a gente tem pressa, tem urgência, quer fazer, faz birra, um aspecto de birra também, sabe? É um aspecto que traz birra. Então, que é aquele tipo da criança mesmo, que ela quer, ela não sabe explicar porque ela quer, aí ela chora, ela chuta, né? Ela sai no chão, bate no chão, esperneia, é um pouco isso, né? Quando a gente quer fazer aquilo porque sim, né? Sem uma consistência mesmo. Então, são aspectos que ajudam a ter conflitos, né? Ajudam a trazer conflito nas relações, principalmente porque não tem essa necessidade, assim, não tem esse objetivo de harmonização, tem o objetivo de próprio, né? Solar, objetivo voltado a si mesmo. Eu quero desse jeito, porque cismei que é assim. Acabou. Depois você se arrepende. Depois a gente se arrepende porque vê que não tinha sentido, mas a gente já está feito, já está feito. Então é isso, a gente finaliza essa lunação, né? Com esse aspecto que é do dia 15. Aí no dia 16, a gente já tem a nova lua, né? Que é a lua nova em Leão. E aí provavelmente a gente já tem a data para fazer a nossa, né? Já tem data, né? E é isso, gente. A gente, falando em data, né? A Alexandra, todo mês, ela faz um calendário muito bonitinho, gente, muito mesmo, e que vai lá para o nosso Telegram, né? Que é o canal do Telegram, que é o Teleastro. E se você quiser baixar esse calendário, ou seja, ter acesso a esse calendário, tem que entrar no Telegram. Hoje eu fui mais precavida aqui, e eu vou colocar aqui, ó, vamos só ver se eu consigo achar aqui você, vamos lá. Eu estou aqui com o computador, eu vou pôr aqui, tá bom? O link para vocês entrarem lá no canal. E assim vocês acessam o calendário, que é muito legal, muito útil. Eu imprimo vários aqui. Pronto, gente. Eu imprimo vários, né? Eu faço o calendário, que é muito bonitinho, já tem a data lá das luas, né? Das fases lunares. E é legal porque você pode preencher aquele calendário com as informações que você vê aqui na live, né? E tá marcado a nossa próxima para o mês que vem. Certo? Quer passar o ritual agora, Alexandre? E depois eu falo o oráculo? Eu explico o que é também para a turma? Pode ser. Então, com tudo Vamos lá. aquilo que tu já falaste, dos relacionamentos, a necessidade de gerar novas ideias, novos projetos, novos conhecimentos e também na necessidade de diluir as coisas, embora aqui eu não diria bem diluir, diria mais o dissolver, para ligar a mãe Iemanjá. Portanto, o nosso ritual hoje vai ser na força de Iemanjá. Iemanjá é o trono feminino da geração e é a rainha do mar, a rainha das ondas, a rainha do mar, a grande mãe. E ela tem essa força das águas salgadas que ajudam a dissolver as energias negativas, os acúmulos energéticos. Portanto, um banho de mar é muito bom para isso. Ótimo. Mas quem não pode ir ao mar, faz outro banho em casa. Então pode fazer o seu banho com pétalas de rosa branca e pode juntar um pouquinho também de perfume de alfazema. Muito bom. Depois, para continuar o ritual, existe sempre a velinha, não é? A velinha da cor azul clara. E quem agora também já gosta de riscar símbolos com o giz branco, a pemba, pode riscar ou uma estrela de 7 pontas, ou ondas, e também pode juntar naquilo que nós chamamos de mandala, que é o ponto riscado, outros elementos, como por exemplo as conchas, também estão ligados a mãe e a Iemanjá. Muito bom. O pessoal que gosta dos cristais, também pode pôr cristais da cor azul, com o lápis azul e o quartzo azul, ou águas marinhas, ou madrepérola, e essa pedra fica ali a consagrar na energia de Iemanjá, e depois a pessoa usa como quer. Pode deixar no local da casa, pode usar na carteira, pode fazer um fio, um anel, qualquer coisa. Trazer consigo para trazer essa energia da geração, gerar coisas novas, da criatividade, que tu também disseste que era preciso, e da
Sim. harmonia nos relacionamentos, seja os familiares, seja os de trabalho, os amigos, portanto, qualquer tipo de relacionamento, podemos pedir a essa força mãe e a manjar. Muito bom. Muito bom. É uma força grande. A gente tem no mapa, né, é interessante, né, porque assim, esse mapa, lógico que cada fase lunar vai ter um mapa. Então a gente tem o mapa da lua crescente, depois tem o mapa da lua cheia, mas o período é regido sempre por esse momento inicial. Olha a força que a gente tem de fixação, né, de enraizamento desse momento atual, né, que é o momento de lua nova. Nesse mapa de lua nova, a gente tem um aspecto muito favorável com Netuno, que é justamente o planeta que está ligado ao mar, né? Planeta Netuno, regente do signo de Peixes. Então a gente tem o Sol e a Lua, nesse mapa de lunação, fazendo trígono com Netuno. Então esse é um aspecto muito mesmo poderoso, que eu falei lá no comecinho, né? Mas a Lua vai estar junto nesse mapa de lunação, mas é um período, um aspecto muito poderoso de conexão com essa força maior, né? Que rege, na verdade, a vida. Então, olha que interessante, né? Netuno, ele faz essa ligação. Então, dá para usar essa ideia, esse conhecimento, para o ritual, né? Porque o ritual, ele traz, é uma coisa prática para ligar você a esse tipo de força, né? Muito interessante, muito interessante. E uma outra coisa importante desse mapa, tá junto com esse planeta Netuno, é um bom aspecto com o planeta Urano, que é oportunidade de criar, oportunidade de trazer. Então, junta Netuno e junta Urano, a gente tem uma força muito grande de conectar com uma espiritualidade, conectar com essa com a força cósmica mesmo, né? Netuno traz uma ideia de ampliar você para o universo. Então faz você se conectar com tudo. E o Urano traz esses insights, essa potência de criação, né? De você criar coisas novas, principalmente. Né? Urano, coisas novas. Então, situações novas na sua vida. Então, é bom, bem propício. E no mapa, a gente tem os desafios acontecendo todos nas áreas de relacionamento mesmo, né? Aqui para Portugal. Quando eu faço a live de lunações, eu uso sempre o mapa para Portugal. Que eu faço aqui no perfil da Alexandra, então estou aqui em Portugal, lógico, faço o mapa. Então, para esse mapa que eu faço de lunações para esse trabalho, nessa lunação está tudo na casa 7 e na casa 8. Ou seja, as duas áreas, a lunação acontece na casa 7 do mapa, e Mercúrio, Vênus e Marte, que tem aqueles aspectos de desafio, né, oposição Saturno, quadratura Júpiter, enfim, aqueles desafios todos na casa 8, que é uma área do mapa que também fala de relacionamento, mas relacionamento com os valores do outro, né? Então, você vê como isso está forte. Realmente a tônica, para a gente aqui mais até, né? Apesar de que a tônica do mapa é isso para todo mundo, mas aqui para Portugal, com esse mapa de casa 7 e casa 8 muito forte, reforça mais ainda. Então, gente, aqui em Portugal, você está com algum problema de relacionamento, cuida primeiro de você, não vai tentar resolver com o outro nada agora, porque não vai funcionar muito. Resolve com você. Vale até a pena fazer um trabalho interior, terapêutico, espiritual primeiro, mas fique bem energeticamente, fique bem emocionalmente, busque primeiro isso, para depois, ao longo do mês, bem devagarinho, dependendo dos desafios que vem vindo, aí você devagar tenta assim, mas sem ir com muita sede ao pote, porque a tendência é conflitar. A tendência é conflitar, é romper, é quebrar, né? É trazer uma situação que depois vai dar talvez muito trabalho para resolver e consertar depois. Então, segurar os ânimos agora, certo? Nós aqui também temos Iemanjá relacionada com a água e a água relacionada com as emoções, não é? A parte emocional. Exatamente. Olha aí. Pois é, gente, tá vendo? É isso. Vamos primeiro cuidar da gente, por mais que você queira conversar com o outro, né? Resolver a pendência, resolver porque o outro fez, porque o outro aqui. Pensa primeiro porque você fez, né? Porque a gente trabalha muito nessa alunação de câncer, porque caranguejo, câncer, é um signo interno, é um signo introspectivo, é um signo que cuida da base emocional, do seu recurso interno, para que você tenha sustentação para ir atrás daquilo que você quer lá fora.
Então, se no mês canceriano, no mês de caranguejo, a gente quer ficar indo para fora, a gente está ao contrário. Não é mês para você sair, é mês para você entrar, né? Então, se a gente entender essa energia e cuidar dessa condição interna, e aí ter um recurso, né, de mãe manjar, por exemplo, para trazer essa força de mãe mesmo, né? Quem cuida? O aspecto maternal que cuida, que nutre. Exatamente. Então, é aquele momento para você ter, apesar de todos os desafios que vão nos desafiar a ficar resolvendo o conflito externo, porque é para isso que esses desafios estão aí. É para desviar a gente, é desviar para você não cuidar de você, não cuidar do que é de fato importante e ficar querendo brigar lá fora. Só que vai ser um desgaste enorme e a tendência é não chegar em nenhuma resolução. Então, para quê? Melhor, então, usar toda essa energia, já que é uma energia grande e forte, para você mesmo. Cuida de você primeiro, das suas bases, e depois você começa a cuidar do outro, das questões externas, devagar, né? Com uma certa coerência aí, tá? E no meio desse período a gente vai ter uma forcinha aqui, né? Dia 28 de julho, a gente tem Mercúrio entrando no signo de Virgem. Ele ingressa dia 28 de julho. E aí o que acontece? Esse ingresso traz já uma certa serenidade mental, ajuda, né? Ele sai do signo de Leão, que é mais assim, energético, pensa muito mais, tem aquele lado mais teimoso também, de fincar seu ego e falar, quero assim, porque eu quero, também, né? Já em Virgem, é mais analítico, né? É um signo que deixa Mercúrio muito bem. Então, a partir do dia 28, essa situação também começa a dar uma melhorada, né? A gente fica com mais tranquilidade, pelo menos mental, para gerir os problemas que tendem a vir ao longo do mês. Porque, de fato, os aspectos de desafios estão fortes. Talvez mais do que das outras lunações que a gente fez esse ano. Olha, tirando aquela do eclipse, aquela lá de... Nossa, aquela que foi a alunação com eclipse, com tudo que a gente tinha direito, esse é tirando aquele, esse é a semana mais conflituosa, o mês mais conflituoso do período desde que a gente começou o ano. Então, com esses aspectos mais desafiadores. E aí, gente, a gente tem uma coisa legal aí, que é o oráculo, né? Lógico que isso não sou eu, tá, gente? Isso é um livro. Até sempre mostro aqui, porque o pessoal que quer, às vezes, comprar. Eu comprei num sebo, né? Como é que é mesmo aqui que fala? Eu sempre esqueço, Alexandre. Como é que se fala? Não, é da livraria, era aquelas os livros de segunda mão, não é? Isso. Livros que... Então, eu comprei num desses, né? E é um trabalho interessante, que foi feito com uma pessoa que era médium, né? E ela visualizou, através dos 360 graus da mandala astrológica, que a gente tem 360 graus no zodíaco inteiro, ela foi visualizando para cada grau, né, do zodíaco, ela visualizou uma imagem, um símbolo. E é isso que a gente faz aqui, com o símbolo que tem a ver com a alunação, tá? Então, essa alunação, ela está acontecendo aqui no dia 17, então, ó, 17 de julho, certo? E no dia 17 de julho, a gente tem, ó, vou conferir, porque é bom sempre conferir, né? A gente tem 17 de julho, o grau 25 de caranguejo, de câncer. Então, qual é o símbolo dessa alunação? Então, um manto escuro jogado abruptamente sobre o ombro direito. Então, nossos ombros carregam o peso das responsabilidades pessoais e sociais ou grupais, que assumimos como membros da comunidade da qual fazemos parte. O ombro direito, sobretudo, é o que representa especialmente as obrigações que requerem atos concretos para serem cumpridas. Muitas vezes, entretanto, como verdadeiros atlas, sentimos que elas representam uma carga cujo peso supera nossas forças humanas. Ó, porque é tão importante a gente cuidar da gente. Senão a gente nem aguenta esse mês e meio. Então, mensagem, né, do oráculo. O momento exige que você satisfaça exigências de seu meio. A cor escura do manto, como a sombra, pode nos indicar que as tarefas não são de discernimento fácil. E, inclusive, que em alguns sentidos são misteriosas e só se tornarão plenamente visíveis mais adiante. Por outro lado, o manto augura reconhecimento e aumento do poder pessoal a longo prazo. Palavra-chave: comprometer-se. Comprometer-se.
né, nesse momento. Muito bem, né? Então, mensagem aqui da alunação. E depois a gente faz outra coisa legal aqui, né? A gente faz a missão do signo, só que agora é a missão do signo de Leão, né? Já fizemos de Caranguejo mês passado, foi isso? Foi, né? Missão. Ai, não. Isso. É porque o que acontece? Toda semana que vai ter alunação, acontece o Sol ingressando no signo de Leão. Então, no dia 22 de julho, lembra que eu falei do ciclo solar, ciclo lunar? A alunação acontece no signo de Caranguejo e faz tudo isso que a gente falou até agora. Mas o Sol, que é outro ciclo, está caminhando. Então, vai terminar o período de Caranguejo, vai entrar o período de Leão. Então, gente, vamos lá, missão de Leão. E é bom porque se você tiver amiguinhos, viu, leoninos, manda a missão de Leão para ele saber qual é a missão dele. Então, a ti, Leão, atribuo a tarefa de mostrar ao mundo o esplendor da minha criação. Tu iluminarás os corações humanos com a minha luz, acendendo em cada um o entusiasmo de assumir a própria existência. Mas peço-te que não confundas as coisas e lembra-te que é minha ideia e não a tua. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da vaidade para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da honra. Agora vai e cumpre a sua tarefa. Lembrando que isso aqui, gente, não é meu, tá bom? Isso aqui é um texto aqui do Schumann, a alegoria dele. E é uma historinha, né, bonitinha aí, que o Criador dividiu a sua criação em 12 crianças. Cada criança é um signo, né? E aí o Criador deu uma missão para cada signo. E aí todo mês a gente fala qual é a missão do signo daquele mês. Então agora a gente entra no mês leonino, do Sol em Leão, e a missão então de Leão. E é interessante, porque quando a gente vê leoninos, a gente fala o que dos leoninos? Que são exibidos, não é verdade? Olha, que o leonino quer se exibir, o leonino quer aparecer, o leonino quer fazer as coisas tudo para ele. A missão, gente, de Leão, dessa força leonina, é de fato expressar. Não tem muita escapatória, é a missão de Leão, é mostrar, é expressar. Agora, o Criador deu só um lembrete, que isso que ele expressa é a obra do Criador, não é dele. Então ele tem que ter o quê? A humildade, tem que dominar a vaidade. Dominar a vaidade com essa humildade, entender que ele está expressando a obra. Né? Ele está mostrando, ele está lá visível no palco da vida, mas ele está expressando algo que é maior que ele. Algo que não é ele, algo que não tem a ver com ele, mas tem a ver com algo que ele está representando. Expressando a partir dele. É importante essas coisas, para a gente não se perder nos defeitos do signo, né? Porque, normalmente, vocês que acompanham, por exemplo, canais de astrologia, quando a gente assiste algum canal engraçado, né, de astrologia, alguma coisa de horóscopo, né? Não é nem de astrologia, é de horóscopo, que tem os estereótipos. Qual é o estereótipo de Leão? É esse. O estereótipo é o que? É o defeito do signo. Então, de cada signo, quando eles colocam ali, eles estão colocando o estereótipo, que seria aquela qualidade, mas em excesso. O excesso daquela qualidade é o defeito. Né? Então, o fato dele se expressar é uma qualidade, é a missão. Mas quando isso está exagerado, vira esses estereótipos. São super engraçados os canais, mas é estereótipo. Né? O Leão, que quer aparecer em pleno... Tem lá um canal que eu sigo, que é como é o casamento dos signos. Aí o que acontece no casamento? O casamento, a noiva resolve cantar no meio do casamento, fazer um show, entendeu? Brincadeira, mas é isso, né? Então, assim, não cabe fazer um show pessoal no casamento, mas é o estereótipo, é para poder mostrar o excesso dessa expressão, né, pessoal. E assim os outros signos, quem gosta dessa história aí, vai e assiste esses canais, que são engraçadíssimos, mas sempre vai reforçar o defeito de cada signo, tá bom? É isso, gente. Dúvidas? Perguntas, gente? Vamos ver quem tá aqui. Vamos ver se... Olá, pessoal. Disse que ia visitar a família. Hã? A Alessandra há bocado disse que ia visitar a família naquele fim de semana, que era bom para relações. Muito bom, gente. Olha, vocês podem também fazer perguntas, viu? Deixar aí as perguntas e a gente vai respondendo. E pode deixar também pergunta depois, né? Porque a live fica aqui, não fica, Alexandre? Fica aqui, né? Então, deixa aí, tá bom? E deixa também lá no YouTube também. E aí a gente responde as perguntas, né? As dúvidas de vocês. Mas o mais legal, gente, é vocês irem lá no canal do Telegram e imprimirem os material de vocês. Baixarem o calendário, né? Que é para
preencher as informações, né? Para vocês terem isso anotado, porque às vezes a gente está escutando, é muita coisa, né? É data, é informação, né? Aspecto, então anota aí as datas e vai já deixando o seu calendário prontinho para o mês, certo? Cada dia é só ver e saber como fazer. E posso deixar um recadinho? Sim, pronto. Vou deixar um recadinho, gente, olha, a gente, semana passada a gente abriu eu tenho uma escola, tá, de astrologia, escola Harmonizar, formações online de formação básica, nível 1, nível 2, previsões, enfim, tem toda a escada, né, desde que você entra para começar a estudar astrologia, e a gente vai abrir uma nova turma. Todo ano eu abro uma turma de nível 1, que é o básico, né, que é justamente para você aprender tudo isso que a gente fala aqui de astrologia, e você aprende a interpretar o seu mapa, né, o objetivo do curso é esse, e a gente vai até o dia 16, ou seja, até domingo, a gente vai manter a promoção dos 50% de desconto. Então, é metade do preço do curso. É um curso de 1 ano, com acompanhamento mês a mês, vai soltando material mensal, e a gente dá assessoria e o acompanhamento ao longo do ano inteirinho. Então, tem mentoria, né, tem esse acompanhamento, assessoria, a gente não larga o aluno na mão, né, tipo, comprei o curso, tem as aulas gravadas, o aluno, né, que se vire para estudar. Não, a gente vai acompanhando, então tem desenvolvimento do aluno, desenvolvimento pessoal e assessoria e aulas ao vivo também para isso, né, para dúvidas e questões. Então, deixar meu convite. E vou até, acho que colocar aqui, né, preciso colocar aqui o link, porque não adianta eu falar e não deixar o link, né, convém, né. Vou deixar aqui, tá bom, gente? Para vocês irem lá, até conhecerem, né? Porque a página do curso tem bastante informação, tem o conteúdo programático, tem os módulos, tem tudo que a gente vai ter ao longo do curso, tá bom? Então, vou deixar aqui, já deixei, já pus aí. E é isso. Acho que finalizamos, né? Eu dou o meu recadinho, quem não quiser ajudar a associação, ajudar o nosso trabalho, pode ser sócio. Os sócios pagam uma cota inicial de 25 euros e depois pagam uma cota anual de 20 euros. É uma ajuda para manter a nossa sede e as atividades que desenvolvemos. E precisamos Muito bom. de muitos sócios para continuar o nosso trabalho e de voluntários também para nos ajudar lá na loja social a arrumar o material que temos. Verdade. E tem bastante atividade, né? Tem bastante coisa legal, né? Muito bom, muito bom. É isso, gente. Agora eu tô vendo aqui a Ale falar, ótima live. Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação. Mês que vem tem mais, né? Deixei aí os links para vocês irem lá no Telegram, para pegarem o calendário, né? O material. E até o mês que vem, né? Firme e forte. Depois que a gente sobreviver, depois que a gente sobreviver esse mês mais tenso aí. Já tudo vai ser tranquilo. É isso. Façam um ritual e a gente tá aqui mês que vem com vocês. Obrigada, viu, Alexandre, pela oportunidade. Obrigada, é isso aí. Patrícia. Obrigada a todos e até para o mês. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Adeus, boa noite.